A gente vai falar sobre crase, que é um assunto sobre regência, e a gente já viu bastante esse assunto de regência, de transitividade, e eu preciso só evocar aqui com vocês alguns verbos e alguns nomes que pedem essa preposição, tá bom? Então vamos fazer aqui na lousa, vou colocar aqui o nome regência, e vou colocar alguns verbos que pedem a preposição, regência verbal. Regência verbal. Vamos começar com a primeira e vamos listar alguns verbos que pedem exclusivamente a preposição a. Por exemplo, o verbo assistir é um verbo que pede a preposição a, porque quem assiste, assiste a, não é verdade? Eu vou colocar aqui esse a. E aí, boy? O a, preposição. O verbo assistir, o verbo obedecer, pede uma preposição. O verbo referir-se, pede uma preposição. O verbo responder. Os verbos que são chamados de locativo, chegar, voltar, ir, dirigir-se, já chegar, voltar aí, posso botar comparecer e por aí vai. Também posso ter a regência nominal. O que é uma regência nominal, gente? É tudo aquilo que não seja nome, palavras que pedem a preposição a. Por exemplo, o adjetivo apto pede uma preposição a. Por exemplo, você pode fazer comigo. Quem é apto a. Beleza? Quem é apto a. Posso dizer semelhante, que é um outro adjetivo. Semelhante. Posso dizer o que é semelhante a. Eu tenho aqui adjetivos que pedem a preposição. Posso também ter os substantivos, por exemplo, amor. Quem tem amor a. Pode ser por também, são preposições diversas, mas a gente pensa somente em alguns. Por exemplo, aptidão. Não vou botar aptidão porque já tem apto aqui. Orgulho. Envio, que é um substantivo de verbal. O envio das mercadorias, o envio a você, o envio dos documentos. As meninas, quem envia algo a alguém. Mas nesse caso, o envio é um substantivo. Então, eu estou revisando aqui, antes da gente começar a análise de crase, o que é uma regência, que a gente já viu nas aulas passadas, e que existem dois tipos de regência, que pode ser verbal, quando é exigida pelo que, gente? Por um verbo, e nominal, quando não é exigida por um verbo, que pode ser o quê? A regência nominal. Adjetivo, verbo e advérbio. A depender da banca, algumas perguntam se a regência se deve a razões verbais ou nominais. Aí a gente vai analisar caso a caso. A crase, na verdade, é uma fusão. Fusão de uma preposição, que sempre será uma preposição, com outro a, que pode ser o quê? Um artigo definido, o quê, gente? Feminino. Ele pode se fundir com o a qual,
que é um pronome relativo, ou ele pode fundir-se com os demonstrativos. Aquele, aquela ou aquilo. A crase é uma fusão. Fusão quer dizer união de preposição mais um artigo ou preposição mais um relativo ou uma preposição com um demonstrativo. Aqui? É um A. Uhum. Gente, quando a gente está falando em crase, crase é um conceito muito mais amplo. Crase, na literatura, ela é chamada de encontro de duas coisas iguais. É porque a gente estuda na gramática a crase somente no conceito de um A com outro A. Mas existe, por exemplo, já caiu em questão do CESP, perguntando se na palavra compreender existia uma crase. Existe. Porque existe o encontro de duas letras iguais. Lembre-se que crase é o encontro de duas coisas iguais. Agora me diga, se a banca botar uma alternativa dessa, botar a palavra compreender, você não vai dizer que aqui existe uma crase, vai? Agora sim. Por exemplo, na palavra coordenar. Coordenar, aqui eu tenho uma crase. Qual é a crase? O O e o O. Posso colocar carro. Qual é a crase de carro? RR. Posso colocar caçar no sentido de anular. É o quê? SS. E por aí vai. Tudo que é o encontro de iguais eu posso chamar de crase. Só que na prova, provavelmente vai cair o estudo desse A que se choca com o A. Na verdade, é o único que nós estudamos porque existem dois As dentro de um só. E haverá casos que terá e outros não. Aí é o problema. Tá certo? O que é crase? Encontro de duas coisas iguais. Crase é só o A, RR, SS, OO, AA, UU. Então vamos pegar esse primeiro verbo como exemplo e construir uma frase, depois a gente analisa as que estão aí. Por exemplo, eu posso dizer, José, vocês vão copiar comigo essa frase, assistiu a novela. Nessa nossa primeira frase, existe uma dúvida severa se esse A aceita ou rejeita uma crase, se existe o sinal. Aliás, eu esqueci de uma coisa que é o nome do sinal, que é esse que se chama o que, gente? Grave. Não chame o nome desse sinal de crase. Às vezes a pergunta da prova é só essa. Aceita o acento crase? Não existe acento crase, existe o acento grave. Para a gente saber se existe o fenômeno da crase aqui, eu devo verificar se um termo anterior pede e se a palavra posterior aceita ou rejeita. Façamos, colegas. Vamos lá. Quem assiste, assiste a. O verbo assistir no sentido de ver, presenciar, pede uma preposição. Resta-nos saber se a palavra novela aceita ou rejeita. Novela é uma palavra feminina, concorda? Como toda palavra feminina, aceita. Mentira, nem toda palavra feminina aceita. E aí é um dilema. Novela aceita, tá? Mas nem todas aceitam. É por isso que eu chamo a minha primeira regra, que está no material de vocês aí, de é bonita. Nós pegamos esse vocábulo e jogamos na frente da expressão é bonita. Se for audível aos nossos ouvidos, se for agradável, se você disser aceita, então vai aceitar, porque você é brasileiro, nativo de língua portuguesa. Tinha um aluno que se chamava nativo, né? Teu amigo? Pois é. Eu disse nativos da língua portuguesa. Ele disse, o que foi, professor? Né? Porque eu nunca vi um rapaz chamar nativo. Né? Eu conheço uma vizinha que chama Natividade. É sério.
Mas Maísa parece o nome, Dona Natividade? Dona Natividade é vida, cheia de vida, a pele gritando, viçosa a pele. Pele com viço, com vida, né? É porque aqui no Nordeste chamado de viçosa é triste, não estou chamando você não, viu? É de vício, não é de vício. É viçosa, viçosa de vício, de brilho, né? A pele dessa mulher, né? Que passou o dia no ar-condicionado, não sai para fora de nada, é só no computador. Vamos aqui, gente. A novela. Então, vamos lá colocar na frente de É Bonita, vai. Não aceita? Então, se a palavra novela aceita, porque eu coloquei no É Bonita, eu vou ter a fusão de uma preposição com um artigo. As bancas podem perguntar a razão de existir uma crase aqui. Ela pode perguntar da seguinte maneira: existe uma crase aqui por conta de uma regência verbal? Sim ou não? Sim ou não? Sim, porque foi um verbo que pediu a. E a aceitação de um artigo feminino de uma palavra feminina também dá certo. Tá bom? Vai depender da banca que você for. CESP, cai sempre crase, mas ela não pergunta por quê. Ela pergunta se pode botar ou tirar. Pôr o acento, tirar o acento. Só isso. Então é isso. Suponhamos que eu pegasse essa mesma frase, eu vou escrever aqui de novo. José assistiu. Aí eu posso brincar com vocês aqui em colocar várias versões. Eu posso dizer, assistiu o filme. Me diga, é comum eu dizer assistiu o filme? É comum, sim ou não? É comum. Só que a regência está errada. Como deveria falar, gente? José assistiu ao filme. Quando for uma palavra feminina, você vai ver a presença do O aqui. Não vai ter crase porque a palavra é o que, gente? Masculina. Se fosse esta novela, como é que eu verifico? Como tem o esta, eu devo testar o esta. Aliás, com tudo, vai. Ah, esta novela é bonita. Fala para mim. Não. Se fosse mesma. Se fosse mesma novela. Fala comigo, vai. Dá certo. Então, eu vou colocar aqui sem crase e aqui com crase. A mesma. Se fosse qualquer. A qualquer novela. Daria certo? Cabe? A qualquer novela é bonito, não dá. Se fosse uma novela, daria certo? Vai, Flávio, vai. A uma novela é bonita também não dá certo. É só graça. Não. Sempre vai ser. De boa. Você tá doente, filho? Tá? Você sabe que eu descobri que tinha um aluno da manhã que estava com Covid. E ele veio passar a peste. Ele disse. Eu não sabia. Ele veio dizer depois que estava curado. Esse professor estava com Covid. Eu disse, o quê? Ainda bem que você estava onde você senta aí. É nessa sala, exatamente. Não, mas ele já passou. Eu tive aula hoje com eles. Gente, no material de vocês, peguem aí, por favor. Material deixa um tempo para ser copiado daqui a pouco, vai. Na letra A do material de vocês, acompanha comigo. Heitor compareceu à farmácia. Façamos comigo, vai. Quem comparece, comparece a. Existe um A pedido pelo compareceu e resta saber se a palavra farmácia aceita. Fala comigo. Vai. A farmácia é bonita. Se fosse esta farmácia, lê comigo, vai. Aí não teria. Estão entendendo o jogo, né? Letra B.
O prefeito voltou à prisão. Faz comigo. Quem volta, volta a. Vê se prisão aceita. Aceita, então tem crase. Tá bom? Eu dediquei um... Vamos aqui na lousa que eu preciso explicar isso aqui. O verbo enviar, na sua forma de contextualização, não pede preposição. Você pode até fazer o teste, vai. Quem envia, envia algo. Ele não pede nenhuma preposição. Isso quer dizer que o verbo enviar é VTD. Ou eu posso dizer que a regência dele é nula. Na gramática é representada por esse zerinho cortado, que na matemática também é categoria vazia, não é? Se eu não me engano. Então, conjunto vazio. Isso aqui na língua portuguesa quer dizer regência nula, ou seja, sem preposição. Sim? Portanto, esse a aqui é somente o artigo da palavra camisa. Beleza? Enviei. Quem envia, envia algo, não tem preposição, e esse a é só o artigo da palavra camisa. Beleza? Então é isso. Tem material aí sobrando? Sobrou ali, ó. Sobraram 2 ou 1? Ó, pega o meu. Então, não pede. Agora, se eu tirar esse ponto e fizer uma continuação dessa frase, pode haver crase. Pode ser um verbo transobjeto. Eu vou explicar o que é isso. Quando eu digo, enviei a camisa a cliente. Aí eu posso fazer a pergunta da transitividade. Quem envia, envia algo a alguém. Ou seja, para o segundo elemento, vai aparecer a preposição a. Nesse caso, como o cliente aceita, não é bonita, fala isso comigo, vai. A cliente é bonita, então vai ter um caso de crase aqui. Sempre para o segundo elemento. Façamos a mesma coisa nessa frase de baixo. Rasguei a procuração. Vai, quem rasga... Eu nem terminei, né, Flávio? Quem rasga, rasga algo, né, gente? Pode ser rasgar alguém, né? Bota o lixo pra cortar. Não. Vai lá. Aqui a regência é nula. Aqui é somente um artigo. É bom que você coloque qual é a classe gramatical. É um artigo. Agora, quando eu digo rasguei a procura... Não tem como continuar não, né? Vai ficar o da. Então, não tem artigo. Eu quero só que você perceba esse elemento. No material de vocês, olha a letra C. Olha a letra C. Deixa eu ver aqui, Ivan, contigo. Eu dediquei um poema à menina. Vai. Quem dedica, dedica algo que é o quê? O que foi que dedicou? O poema. Para o primeiro elemento não tem preposição, mas quem dedica, dedica algo a alguém. Consegue compreender que no segundo termo tem uma preposição. Tranquilo? Perfeito. Vamos lá na próxima, que tem obedeci a você, não é assim? Obedeci a você. Vai lá. Quem obedece, obedece a. O a tem uma preposição. Está aqui. Aliás, o verbo obedecer tem a preposição. Resta-nos saber se a palavra você aceita ou rejeita. Vai. A você é bonita, dá certo? Não. O você, aqui não tem crase, tá? Quando não tem crase, esse a vai ser o quê? Se você não aceita, artigo. Quem obedece, obedece a. O primeiro a é a preposição. Você aceita? A você é bonita? Não. Ele não aceita artigo. Portanto, vai ficar somente o a preposição desse verbo. Então, coloca preposição. Vamos verificar aqui a regência desse verbo. Quem se refere à preposição cobrada pelo verbo referir-se.
Resta-nos saber se a palavra moça aceita ou rejeita. Vai lá, não é bonita? Vai. Tranquilo, não é? Tem crase aqui. Perfeito. Acontece que se eu pluralizar a palavra moça, vai ficar como? Refiro-me a moças da cidade. É possível, tá no plural e aqui no singular. Agora, uma coisa que é muito comum em concursos é perguntar se essa frase está correta. E aí a gente vem com o bizu que está nessa lateral aí. Obrigado, Vitória. Está nessa lateral aí, acompanha comigo. Letra C do bizu aí. Diz assim: há no singular diante de plural, crase nem a pau. Se você vir um A que esteja no singular e a próxima palavra estiver no plural, isso aqui é morte na certa, não tem crase. Tranquilo? Tranquilo. Eu pulei uma, não foi? A letra E, não foi? Não pulei nenhuma não, porque essa frase não está aí, né? Diz assim, ó: nós assistimos a este filme. Por que que não tem crase aí? A este é bonito, ainda mais porque filme é a palavra masculina, né? Mas este rejeita. Por que que na letra F nós não temos? Isso, há no singular diante de plural. Tá alguma dúvida aí na cabeça de vocês ou tá tudo tranquilo? Devo obediência. Quem deve obediência a. Vê se Vossa Excelência aceita, vai. A Vossa Excelência é bonita. Nenhum pronome de tratamento, assim como você, aceita uma crase. Tá bom? Sim. Perfeito. Na frase, a gente tem aí na letra H, é de um exemplo que a gente já colocou aqui. Como é que tá aí? Da moto, como é? Enviei, Vendeu, né? Eva vendeu a moto. Vendeu. Quem vende, vende algo. Por que que eu estou cortando esse aqui? Logo, esse A vai ser somente o quê? Se o verbo não pede preposição, é um artigo. Tenho que treinar isso com vocês. Artigo. Moto. Vai lá, artigo. Então, esse A é o artigo da palavra moto. Perfeito. Não tem crase aqui porque não pede preposição. Mas se eu dissesse, vendeu a moto a... Meu Deus, a professora. Meu Deus, que dificuldade. A professora. Então, vamos lá. Quem vende, vende algo a alguém. Para o segundo termo vai ter uma preposição. Professora aceita, a professora é bonita, eu vou ter uma crase aqui. Eu só quero que você aumente essa frase, está no material de vocês aí, ó. Eva vendeu a moto, não tem crase. Quando eu coloco o segundo termo, haverá. Desse jeito, né? E aí, boizinho? Valeu. Acabaram de novo, né? No primeiro aqui não tem. É só no segundo que tem. Vamos ao próximo caso, que diz o que aí? Assim. Jamais fui àquele lugar. Então, no início da aula eu falei sobre a possibilidade de colocar uma crase sobre as palavras aquele, aquela, aquilo, certo? Vamos colocar um verbo chegar. Eu posso dizer o seguinte, ó. Cheguei, Brasil. Cheguei àquela praça. Olha que maravilha como é esse caso aqui. Cheguei àquela praça. Quem chega, chega a. Eu só preciso, nesse caso, verificar a regência do verbo.
Porque quando vier a palavra aquele, aquela, aquilo, seja singular ou plural, vice? Você automaticamente joga essa preposição para cima do aquela. Olha que lindo, bicho. Aquela com crase, não é lindo demais, não? Por que que tem uma crase sobre a palavra aquela? Me diz. Porque uma palavra anterior pediu. E é muito comum em provas de banca, por exemplo, da banca IBFC ou IDECAN, a frase já começar com a crase. Como assim, professor? É porque ela está invertida. Imagine se eu dissesse, ó, aquele juiz, eu desobedeci. Aí o menino fica olhando. Tem dois detalhes aqui importantes. Primeiro, aquele juiz é uma expressão masculina ou feminina? Masculina. Aí então o menino já diz, olha, palavra masculina não aceita. Aquele, aquela, aquilo é uma exceção. Aceita, viu, crase? Mas professor, como é que vai ter crase se a frase está começando com aquele? Me diga o que foi que aconteceu aqui, Richard. Inversa. Põe na ordem direta, ficaria como? Eu desobedeci aquele juiz. Quem desobedece, desobedece a. Esse a foi para cima do aquele. A banca inverteu para dificultar a sua vida. Mas eu estou aqui para salvar. Não é não? O menino fez uma redação, corrigindo ontem as redações para concurso, né? Aí ele usou umas palavras bonitas, tétrico. A sociedade tétrica. Eu disse, por que não colocou melancólica, filho? Era sobre doença mental na corporação. Aí ele colocou a sociedade tétrica atual e tudo mais. Aí o menino termina o parágrafo com né. Ele selecionou várias palavras dizendo que havia muito xiste na sociedade. Xiste é deboche. A internet está muito jocosa. Olha a seleção vocabular. Aí o menino me termina com né. Eu disse, meu filho, olha, tem um contrapeso muito grande aí. Tu tá comendo caviar com farinha. Não é? Tu tá usando muitas palavras bonitas que não foi da sua cabeça que veio, você catalogou e jogou um né. Um né. Cara, um né você não escreve numa redação, por mais iniciante que você esteja. Né? Uma vírgula em né. Aí eu... Faça de novo. Vamos lá. Né? Continuando, gente. Jamais fui àquele lugar, que é a frase da letra I. Você pode justificar por que tem crase aí? Olha para o verbo antes. Quem é o verbo que vem antes? Fui. É o verbo ir no passado. Vai, diz aí. Não é quem fui não, né, gente? Vai. É quem vai, a. Quem fui. É quem foi, né? É quem fui. Então, o verbo ir pede uma preposição e o aquele, aquela, aquilo automaticamente aceita. Vamos para de baixo. No caso, se aquele, aquela e aquele tiver plural. Também não tem problema, vai receber. Vai. Aí é uma exceção. Eu tiraria, eu trocaria, na verdade, se eu estivesse escrevendo, eu trocaria porque eu acho muito feio. Uma crase num elemento plural. Mas a regra diz, põe. Pode ter certeza, vai ter. Não me referi àquela menina. Vai. Quem se refere a aquela menina é bonita. Agora vamos brincar de verdade aqui com o pronome relativo a qual. Posso apagar aqui? Você pode copiar uma frase aqui para mim? Vai para eu explicar um quesito aqui de pronome relativo. O restaurante onde não é onde não. Perdão.
É como se estivesse conversando naturalmente com uma pessoa e dissesse, sabe, cara, aquele restaurante que eu almocei, não é uma frase comum no nosso dia a dia? Aquele restaurante que almocei. Veja, esse que é um pronome relativo. Você pode me dizer por quê? O qual, perfeito. Vai lá, o restaurante, o qual. Se é um pronome relativo, o que é que os pronomes relativos fazem? Sempre que a gente tiver um pronome relativo, olhe para o verbo que vem depois. Quem é o verbo que vem depois? Almocei. O verbo almoçar, quando é para objeto, ele pede uma preposição. Não pede preposição. Quem almoça, almoça algo. Mas se ele fosse referir a algum lugar, ele vai usar a preposição em. Vai lá. Quem almoça, almoça em algum lugar. Concorda comigo? Eu almocei num restaurante. Explica-me o num. Em, mais um, não é preposição mais artigo? Em um restaurante. Eu almocei em casa. Olha a preposição em aí. Perfeito? Então você concorda comigo que o verbo almoçar pede a preposição em? Pede. Todo pronome relativo puxa essa preposição para antes dele. E a construção deveria ser dessa forma. Lê para mim. O restaurante em que almocei. Posso dizer o seguinte: o rapaz que gosto casou com outra. Vamos colocar só assim. É um livramento, acredite. O rapaz que gosto. Vê se esse que é um pronome relativo. O rapaz, o qual. PR. Olha para o verbo que vem depois. Me diz. Gosto. Qual é a regência do verbo gostar? Quem gosta, gosta de. Aí ficaria como? A preposição de retorna para antes do relativo, ficando como? Fale de novo. É incrível, nesse poder da língua, o rapaz de que gosto. A estrutura é muito complexa, mas você tem que entender. O pronome relativo atrai a preposição. Vamos colocar só mais uma? Vamos brincar aqui. O Deus que acredito, sim, não é o Deus católico, é um outro Deus. A língua é preconceituosa em questão de religião. O Deus católico é com letra maiúscula. E eu estou aqui trabalhando gramática. Aí eu tenho que botar o Deus minúsculo aqui. Vai lá. O Deus que acredito. O Deus o qual é um relativo. Olha para o verbo que vem depois. Acreditar. O verbo acreditar possui regência. Qual é? Vai. Quem acredita, acredita em. Opa! Em. Para onde é que eu jogo esse em? Estou escrevendo com Deus com letra minúscula ali me derrubando. Ele vai dizer, ops, errei. Gente, não brinca não. Não brinca não. Em que acredito. Lê para mim, vai, Ana Júlia. Tu diz isso naturalmente? Diz não. O Deus em que acredito. Mas tão bom se dissesse dessa forma. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu tenho que estudar a crase no pronome relativo a qual. Então eu vou dizer o seguinte, ó. Não o juiz não. A juíza. A juíza. Sim, pode falar. Pode, se fosse o qual, sim. Aí se fosse o qual, ficaria assim, ó. O qual. Eu tenho que explicar para você. Esse em retoma para antes do qual e o em vai se chocar com o o, fazendo o quê? No qual. Ele se choca e vira no qual. A juíza a qual obedeci. Pensa comigo. O a qual
por si só é um pronome relativo. Tem que verificar nada, é uma PR. Sim? Para você verificar a ocorrência de uma crase nesse relativo, basta apenas que eu olhe para o verbo que vem depois. Se ele pedir uma preposição, haverá crase antes do a qual. Verifica para mim aqui se obedecer pede ou não, vai. Quem obedece, obedece a. Esse a retorna para antes do a qual. Quando ele chega aqui, já tem um a. A mais a, crase. Compreende? Imagina que esse verbo não pedisse. Se fosse, ó, a roupa a qual usei. Me diz, por que não vai ter crase aqui? Fale comigo. Vai lá. Para eu verificar o a qual, eu tenho que olhar para onde? Para o verbo. Vai lá. Quem usa, usa algo. Regência nula. Vai ter crase aqui? Não. Se fosse enviei. Enviei. A roupa a qual enviei. Continua sem. Rasguei. Continua sem. Ai, me ajuda com o verbo. Cheguei não dá. Respondi também não. Esquece, não tem crase. Vamos olhar no material de vocês aí, por favor. Letra K e L. As roupas às quais me refiro estão na varanda. Grifa esse as quais. Para que eu verifique a ocorrência da crase nesse caso, eu devo olhar para onde? Sempre eu olho para onde? Verbo depois. Qual é o verbo que tem depois? Refiro. Vê se o verbo referir se pede preposição. Quem se refere a. Então o uso da crase está certinha. Me diz por que na letra L você tem uma crase. Porque quem desobedece a. Aí voltou para antes do a qual. Tranquilo? Ótimo. Vocês estão cansados? Eu não estou, não. Trabalhei o dia inteiro. Desde 7 horas que eu estou em pé, parei. Facultativos. Existem 3. Para o CESP, isso aqui é o único fundamental. Se você aprende isso aqui, não é, Maísa? Você está no céu, Maísa Roque. Vamos falar sobre esse caso, até. Nome próprio, feminino, genérico. Eu vou já explicar o que é isso. É do governo. E tem o pronome possessivo. Feminino, lógico. Só são 3 casos facultativos. Preposição até, nome próprio feminino genérico e pronome possessivo feminino. Tá? CESP é só isso. Você aprende a regra geral e facultativo, para o CESP é o bastante. Outro caso ela não cobra. Se eu dissesse, fui até a praça. Nessa frase aqui, o uso da crase é facultativo. Veja que praça aceita um artigo e o verbo ir pede. Aqui continua a mesma regra, tá, gente? Quem vai a, praça aceita. Só que por conta da preposição até, esse uso aqui é facultativo. Tanto faz nesse caso. Viu a preposição até, caso facultativo. No nome próprio feminino, vamos colocar o seguinte, ó. Refiro-me a Suzana. Suzana é com quem, menino? Vou botar com S. Que é nome próprio, né, Júlia? Nome próprio, tanto faz. Se é S, se é Z. Suzana Vieira, eu acho que é com Z, né?
É porque eu vou botar a Suzana Vieira aqui. Vamos lá. Se eu dissesse, refiro-me a Suzana, nesse caso também eu tenho um caso facultativo. Porque Suzana é um nome próprio, é feminino e é genérico. O que é um nome genérico? Quando é um nome que não particulariza nenhuma. Quando eu digo Suzana, Suzana não é ninguém. Pode ser qualquer pessoa, não é uma pessoa em específico. Como Xuxa. Aí depende de um contexto. Xuxa por si só é genérico, né? Pode ter qual Xuxa aqui também, que não seja a profissional. Agora, se tiver dentro de um texto falando a rainha nos baixinhos, blá blá blá, esse Xuxa aí é um nome próprio, não é genérico. Aí vai depender de um contexto para eu saber. Nesse caso é facultativo. Agora, se eu escrevo dessa forma, ó, refiro-me a Suzana, me perdoe aqui que eu não sei se é S ou Z, Vieira, nesse caso é proibido o uso. Por quê? Aqui eu já não tenho mais um nome feminino genérico. Ele é o quê? Específico. Não é qualquer Suzana. É o quê? A Vieira, a atriz. Dá para entender? Se eu digo, ó, entreguei a pasta a Júlia. Pode ter uma frase aqui, aí a banca botou essa frase, aí perguntou assim, no segundo A, poder-se-ia, olha a mesóclise, poder-se-ia colocar uma crase sobre o A, certo ou errado? Certo, facultativo. Júlia é um nome genérico. Agora, se eu colocasse Júlia Silva, seria facultativo, seria obrigatório ou seria proibido? Proibido. Nesse caso, fica somente o A, porque já não está mais no caso genérico. Quem chega, chega a... Aquela Maísa do Silvio Santos? Sim. Oxente, mas tu... Cheguei à sua escola. Quem chega, chega a... Não é verdade? Resta saber se a palavra sua escola aceita ou rejeita. Você pode até jogar no A, não é bonita. Você consegue ver aqui, não consegue? Vai. A sua escola é bonita. Não importa, gente. Quando é o pronome possessivo sua, na verdade qualquer possessivo feminino. Vai, vamos. Vai lá. Minha, vai. Minha, tua, tua que é a segunda. Vai. Minha, tua, sua. Nossa, vossa, suas. Tu é segunda pessoa, tá? Então, qualquer pronome possessivo que seja feminino, aí o caso é o que, gente? Facultativo. Vamos relembrar aqui. Quais são os 3 casos facultativos de crase? Preposição até, nome próprio feminino genérico e pronome possessivo. Quando senta na calçada, não passa ninguém. Porque se passar, ó... E só sai da calçada depois que tudo sair. Porque se sair uma sozinha, ó... Mãe é a última a sair. Pense numa véia fuxiqueira. Deixa eu contar um caso que aconteceu. Contar um caso que aconteceu. A vizinha, colada de parede, engravidou do namorado. Ela era de menor e ele também. De boa. 17 anos. Eu não acho de boa porque é responsabilidade demais. Pronto. Mãe, uma tia ligou, passou mensagem para a mãe, dizendo o caso. Mãe tirou o print para mandar para outra tia. Porque eu disse, mãe, por que não enviou a mensagem? Tirou o print. O nome da minha tia é Socorro. O nome da mãe dela é Socorro. Não mandou para ela? Mandou. Aí ela tentou, mandou para a mãe da menina, que também era Socorro. Aí foi o que ela fez. Ela disse, como é que eu faço aqui? Como é que foi? Foi, apagou só para ela. Juro que isso é verdade. Aí ela ligou para a mãe e disse, o que significa isso? Aí a mãe disse, o que? Você leu. Gente. Aí eu disse, é porque eu tava...
Eu estava sem óculos. É tudo socorro, e é tudo gatinho nas telas, é tudo gato, tela de gato, flor. Aí eu não vi, não tinha foto. Ai, gente, como é bom esses fuxica aí. Tá intrigado até hoje. É ruim você ficar intrigado com casa, né? Eu tô dizendo isso porque ninguém não vão assistir. Lá na minha rua tem uma mulher que ela é empregada na rua todinha. Ela já pegou com todo mundo. O lance é não dar tanta intimidade. Fala bom dia, botar seja gentil, mas não sente na calçada para conversar não, que dá briga. Dá. Gente, vamos colocar aí, ó, casa, terra e distância. Nesses 3 casos aqui, eu vou chamar de pode ter. Porque vai depender do caso. Pode ter. O que é que acontece com casa, terra e distância? Lá em Portugal, essas 3 palavras aqui rejeitam artigo. E você sabe, se não tem artigo, nada de crase, não é? Então vamos colocar aqui o primeiro caso. Eu digo o seguinte, ó. Cheguei à casa. A gente sempre diz cheguei em casa, mas o verbo chegar não rege a preposição em, tá? É cheguei à casa. Ai, professor, cheguei em casa. É cheguei à casa, fale. Ninguém diz isso. Boto minha, aí dá certo, cheguei à minha casa. É porque... no AP. Cheguei no AP. Fica mais fácil. Então, gente, cheguei à casa não tem crase e esse a é somente uma preposição. É bom que você lembre disso. Casa, terra e distância rejeitam um artigo antes de si. Vou fazer aqui, ó. Se eu dissesse, voltei à terra, também não tem crase. Fiquei à distância. Nesses 3 casos aqui, você consegue perceber que não tem crase, porque essas 3 palavras aqui rejeitam artigo. Casa, terra e distância não pedem artigo. Combinado? São todas preposições, porque essas palavras rejeitam artigo. Vou colocar até aqui, ó. Rejeitam artigo. Tá boa a novela aí? Quem está assistindo novela aí? Rejeitam artigo. Agora vê só. Se eu dissesse o seguinte: cheguei à casa dos meus tios. Nesse caso, porque quando eu falei aqui para vocês, eu disse pode ter. Nesse caso, como casa foi determinada, já não é mais no seu sentido genérico, não é qualquer casa, é a casa de quem? Dos meus tios. Nesse caso, o uso da crase é obrigatório. Casa, terra, distância rejeitam crase, exceto se forem determinadas. Tranquilo? Vamos colocar na terra. Se eu disser o seguinte, ó. Voltei à terra. Repare que essa terra está escrito com letra o quê? Maiúscula. Isso é um sinal de que eu não estou falando de qualquer terra. Eu estou falando de quê? Do planeta. Nesse caso, a crase é obrigatória. Se eu dissesse fiquei... Não, fiquei não. Vamos colocar um que é clássico aqui. Ensino a distância. Tem crase aqui? Ensino à distância? Não, porque distância está no seu sentido vago genérico. Que distância? Aí eu boto. Ensino a distância de 20 km. Vai ter crase por quê? Me diz. Determinei o tipo de distância. Casa, terra e distância
rejeitam a crase, exceto se forem determinadas. Eu já vi casa determinada só com letra maiúscula, referindo-se à Casa dos Deputados. Por exemplo, ó, voltei a... Olha o tamanho do C, viu? Voltei a casa. Esse casa está com letra maiúscula, está com testona, na verdade, aí, né? Vai ter crase por quê? Está determinada com uma letra maiúscula. Vocês estão bem? Dentro de um texto, que tem um contexto, por exemplo, a Casa dos Deputados, blá, blá, blá. Aí lá no final disso, voltei a casa. Não é qualquer casa, é a Casa das Pestes. Vamos só mais uma? Aí eu dou um intervalo para vocês. Vamos colocar aqui topônimos. Anota aí, por favor. Isso, topônimos. É bom, bonito, né? Bota assim, lugares. Professor, topônimos é praça, shopping, escola? Claro que não. Eu estou falando do nome próprio. Eu vou botar lugares próprios. É nomes próprios. Vamos lá. Havia uma placa no projeto Ronda do Quarteirão que dizia assim, ó, o Ronda chega a Crato. Isso aqui numa placa do governo. Estava desse jeito. Vamos julgar se está certo, se está errado daqui a pouco. Os topônimos se utilizam de uma regra específica para saber se tem ou não crase. No material de vocês, está aí, diz assim, ó. Volto de, posso dizer, volto da. Para você saber se o topônimo tem ou não, você pega o nome da cidade, do estado, município, país, região e joga na frente do volto de. Vamos fazer alguns testes aqui? Vamos colocar Barbalha. Alguém é de Barbalha? Vai lá, você. Tu diz como, bicho? Volto de Barbalha ou da Barbalha? Não, o carinha de Barbalha, fale. Não, fala aí, boy. Diga, volto da Barbalha, tu diz? Ou de? Fala aí da Barbalha. É porque o pessoal de Barbalha usa o artigo. As pessoas que eu pergunto dizem, eu volto da Barbalha. Eles dizem, o pessoal que mora lá. Mas perguntar de Juazeiro, diz de Barbalha. É, porque a gente não mora lá. É um costume de lá. Lá em Antonina Norte também fala. Volto da Antonina. E não de Antonina. Hã? Então vamos já, Jardim. Fale. Volto de Jardim ou da Jardim? Não, da Jardim não dá, né? Aí não tem como. Se fosse Bahia, me diga, meu rei. Volto da Bahia. Se fosse Espanha, olha que eu estou evoluindo. Cidade, estado, país, né? Espanha, diga, volto da Espanha. Essa placa do governo do estado, tá certo? O Ronda chega a Crato. Quem chega a Crato, que é um topônimo, aceita ou rejeita? Bota o volto de, vai. Volto de Crato ou da Crato? Nada de crase aqui. Tá certo? Sim? Se fosse volto não. Se fosse o seguinte, ó. Refiro-me a Juazeiro do Norte. O do Norte, me diga, refiro-me a Juazeiro do Norte, tem crase? Tem crase? Tem não. Volto de Juazeiro. Então, o Ronda chega a Crato, não tem crase. Refiro-me a Juazeiro, não tem crase, certo? Tem uma exceção. Vai lá.
Qual é a exceção que eu coloquei? Casa, terra e distância rejeita. Mas em que condição ele vai levar casa, terra e distância? É a mesma coisa aqui. Se eu determinar o lugar, vai ter crase obrigatória. Tipo, Ronda chega a Crato de açúcar. Nesse caso, por conta desse adjetivo, né? Você sabe o que quer dizer? Cratinho de açúcar? O doce. Chega a Crato de açúcar. Vai ter uma crase. Tu é do Crato, né? Tu tem cara de cu doce. Mas é cu doce demais. Besta, nariz empinado. Tô brincando. Ela é muito simpática. Refiro-me a Juazeiro de meu padim. Em referência a Padre Cícero. Refiro-me a Juazeiro de Padim. E aí? Tem crase por qual razão, gente? Eu determinei. Topônimos, volto de, volto da. Caso não haja, se eu determino, a crase é obrigatória. Caiu uma questão do IDECAM, que era o seguinte: retornei a Fortaleza de Alencar, em referência a José de Alencar. Crase aqui, o menino desavisado fez. Fez o quê? Vai, me ajuda. Volto de Fortaleza ou da Fortaleza? De. Se você disser volto de Fortaleza, você diz que não tem. Mas por que nesse caso vai ter? Determinado. E esse era o gabarito da questão. E eles erraram porque não estudaram. Aí vai fazer um recurso. O curso de novo. Vamos lá merendar? Vou falar para a próxima regra que se chama times, horas. Vamos falar em relação às horas, em relação à crase. Pronto. Bota tempo, conserta. Em relação às horas, nós temos um caso fixo, tá? Às 8 horas. E posso dizer, gente, às 8. Tanto faz escrever por extenso como em numeral. Porque às vezes assusta, né? 8H, às 8. Lembrando que a escrita correta de 8 horas é com H, tá? 8H, nada de fazer reloginho. 800. E o pior é isso aqui, ó. Não faça. Como é que eu escrevo horas? 8H. Vai fazer, é 8 da noite. Não. É 20 horas. Nada. Aí você é opcional. Não, é opcional o MN no final, tá? 15. Aí você põe ou não. Mas eu acho redundância porque o que se segue depois das horas são os minutos. Então não precisa você colocar MN, mas é facultativo, segundo o Manual da Presidência da República. Perfeito. Por que tem crase aqui? Expressão adverbial de tempo. Fale para mim, por que tem crase aqui? É isso, tranquilo, tá bom? Olha uma coisa que aparece muitas vezes, isso dentro de um contexto. Cheguei às 2. Cheguei às 2. Não há uma. Leia. Cheguei às 2. Não. Aí o menino, como assim, Vitor? A uma? Esse uma, dentro de um contexto, ele está se referindo a quê? A hora. É 1 hora. Aí a banca vai lá, Julie, tira o nome hora. Aí tu fica louca. Como assim a uma? A uma não tem. Você sabe que tem uma expressão de Portugal que você diz sair à francesa. Vocês já ouviram essa expressão? Sair à francesa, sair de fininho. Lá em Portugal, não no Brasil, tem a expressão que é correspondente, sair a uma. Menina, ninguém viu, ela saiu a uma. Para nós brasileiros, ninguém usa, mas Portugal sim. Tá? Que é sair de fininho. Daqui a pouco eu falo sobre ela, não anote não. Beleza. Sempre horas vai ter. Aí existem 2 observações, tá, gente? Obs. Nem diria Lívio, né? Obs. 2 observações. Não são exceções, são observações.
Na expressão de 8 às 14, por exemplo, não deve ter crase. E a gente vai explicar o porquê disso. O de aqui é uma preposição solo, só tem o de. Aqui não vai ter crase. Perceba a diferença se eu dissesse, por exemplo, das 8 às 14. O que foi que mudou? O das é a junção de quê? De mais as. Se tem preposição mais artigo aqui, vai ter preposição mais artigo aqui. Repetindo. Se tem de, não tem crase. Se tem das, tem crase. Isso aqui você pode observar, tem muito em propaganda de escola, de curso. Ou empresa também, a empresa fica aberta de 8, tá com crase aqui. Mas não é culpa da empresa, é culpa do quem fez a placa, né? Geralmente a gráfica. Não? A próxima. Após preposições. Desde, para, entre, sem crase. Me diga se essa frase aqui convence com crase. O exame ficou marcado para as 14. Convence ou não convence? Porque o menino está olhando para onde aqui nesse caso, gente? Para horas. Aí você diz, é um caso obrigatório de horas. Isso é uma verdade. Mas qual é o problema de não haver crase nessa frase? Me diz. Por conta da preposição. Se tem preposição antes, nada de crase nessas horas. Outro exemplo. Estou aqui desde as 11 horas. Olha que coisa linda de botar uma crase aqui. Estou aqui desde as 11. Esse desde é uma preposição e você não sabia. Preposição, nada de crase. Aí você pode... Acho que tá aqui, ó. Olha aqui comigo, ó. Após as preposições para, desde, após, entre... Não tem o entre aí não, põe aí. Não há crase. O bizu já está escrito aí. Só acrescento o entre. Não, são todas as preposições. É porque só se constrói com essas. Com outras, eu não consigo vislumbrar um exemplo. Eu não tentei, mas não consegui. Então, eu coloco só elas. Mas, via de regra, são todas. Vamos para a próxima. Seguindo aí o material de vocês, a gente tem palavras repetidas. Jamais, quando você vê palavras repetidas, usa crase. Tipo... Fiquei cara a cara com o perigo. Por que é que não deve ter crase aqui? Me diz. Palavras repetidas não se usa crase. Tranquilo? Estamos frente a frente com o inimigo. Frente a frente. Por que que seria errado colocar uma crase aqui? Palavras repetidas não se usa crase. Expressão adverbial, a gente chama de expressões fixas. Quando a gente chama de expressão fixa, se eu dissesse o seguinte, fui um baile à fantasia. Fantia, olha. Fantasia. Esse a fantasia é uma expressão adverbial de modo. É o modo como eu fui. Me diz, de que modo eu fui?
A fantasia, fui fantasiar. As expressões adverbiais de modo feminina levam uma crase sem motivo algum. A explicação que aparece nas provas é expressão adverbial feminina ou expressão de modo feminina. Vamos brincar um pouquinho aqui. Você chega à minha casa e diga, eu quero que você fique à vontade. Quero que você fique de que modo? À vontade. Você está moscando aqui na sala. Eu escutei isso de um aluno, moscando, não é lindo? Está lesando, mas antigamente era estou à toa. O que quer dizer à toa? Olha o cara aí, ocioso. À toa é moscar, ficar sem fazer nada, lesando. Não, viçando não é não. Pessoa que está à toa não está viçando não. Ela pode estar à toa e viçando. Mas uma coisa não é sinal de outra não. Não é, gente? Vai lá. Se eu dissesse que eu fui a São Pedro e comprei uma roupa à vista, de que modo eu comprei? À vista. Mas se eu dissesse que comprei a prazo? Mas professor, prazo não tem porque é masculina. Nem todas as expressões de modo têm crase, porque ela tem que ser o que, gente? Feminina. Você vai à rua de que forma, de que modo? Aí eu digo, a pé. Por que que não tem aqui? A pé é modo? Modo ou meio? É modo. Mas por que que não tem crase? Porque é masculina. Compreende? Por que que pé? Vai lá. Vou pintar aqui uma obra de arte. Vou pintar a óleo. Por que que não tem crase? Porque óleo é uma palavra masculina. Entendeu? Não é só as de modo, tem as de tempo também. Vamos lá. Chegue aqui à tarde. Por que que tem crase na expressão à tarde? Fixa, sem se mover. Por que que tem crase? Expressão adverbial feminina de tempo. Pode ser, chegue aqui à noite. Qual é a razão? Expressão adverbial feminina de tempo. Compreende? Vamos fazer nossa atividade? Vamos ter uma atividade que depois das questões de prova. Vamos aí na primeira, diz assim, assinale a alternativa que o uso da crase está incorreto. Quem vai à padaria está de boa, né? Eu acho que é a letra B, não é? Por quê? A qualquer bonita não dá. Refiro-me à aluna, quem se refere à aluna é bonita. E na D? Quem entrega algo a alguém. Tá certinho, dirigir-me à escola. Tá certo, letra B de bola. Quem foi que acertou? Olha aí, 1 ponto, restam 9. Né? 2. Quais são os 3 casos facultativos de crase? Não pode ser feminino, até nome feminino genérico. Na letra A, mesmas não é um pronome possessivo, então é obrigatório. É a letra B, né? Maria, nome feminino genérico, letra B. B de bosta. Mas eu não tinha falado ainda, né? Não, eu já tinha falado. Tinha, né? Vamos cagar, foi? Não, eu não falei em bosta. Falei. Não, a bosta é a consequência, eu falei no ato. Em qual das frases abaixo não deve haver crase? Qual é a razão da letra A, gente? Qual é a razão da letra A? Locução, adverbial, feminina, de modo. O cão Richard modo. Ah, é tempo. Obrigado, Júlia. É de tempo. Expressão adverbial feminina de time. Ele viajou à Europa. Europa aceita. Europa é topônimo. Vai, volto de Europa ou da Europa?
Então é um caso obrigatório aí. Pediu... Ah, a letra C tá triste, né? O que foi? A no singular diante de plural, traz nem a pau. Letra C. Vocês acertaram, não foi? Sim. Olha, gente, muito bom. Identifique a alternativa que o uso da... Olha a quarta, o que é que está pedindo. Vocês entenderam? Em que o uso ou a ausência esteja certo. Se eu não tiver uma crase e tiver certo, então é um gabarito também. Fui a festas, tá certo? A no singular diante plural. Entreguei o relatório. Quem entrega algo a alguém. Tá certinha a letra B. Vamos ver as outras. Dirigi-me à escola. Quem se dirige a... Vamos corrigir a frase? Bote uma crase aí, por favor. A ausência da crase está errada. O aluno referiu-se a outra matéria. Quem se refere a outra, aceita? A outra é bonita, aceita. Pode pôr uma crase aí. Alguém errou essa aqui? Ele deu flores. Quem dá algo a alguém. O que foi que ele deu? A quem? Tem uma crase aí também. É bom que você corrija, viu? Quinta. O deputado executou o plano. Gente, eu vou perguntar assim. De que modo? As escondidas. Coloque em cima. Locução adverbial feminina de modo. Tem alguma resposta? Letra D. Vocês acertaram? Lembraram das escondidas de modo? Que bom, essa aí estava difícil, viu? Sexta. O presidente compareceu. Quem comparece, comparece. E a solenidade é bonita. Por que há crase? A crase, porque solenidade é um substantivo feminino, sim. E o verbo comparecer exige a letra A. Logo de cara. Me diga uma coisa, vocês olharam as outras alternativas? Não faça isso. Vá até o final. É essa. Oi? É a sexta que é A? Aí é dia. Sétima. Sim. Na quarta, voltando um pouco na letra A. Se não tivesse o acento grave, Estaria certa a questão, porque não teria... Estaria certo porque não tem crase. Ou seja... singular, o A. Sim, mas é porque esse A estaria certo no singular, porque esse A não é artigo. Esse A é uma preposição. Fui a festas sem crase, tá certo. Tá sim. É porque esse A é somente uma preposição. Se decidiu não colocar o artigo aí, estaria certo se fosse o seguinte, ó, fui às festas, aí estaria certo. Mas fui à festa tá certo também, porque aqui é só uma preposição. O autor da frase decidiu não colocar um artigo ali. Tá certo. Fui a festas quando eu era adolescente, tá certinho. 7, perdão. Nós estamos de que modo? Fale. As ordens. Por que tem crase em as ordens? Expressão adverbial feminina de modo. Letra A. 8. Empresa lança campanha voltada à saúde. O que é voltada? É voltada a saúde é bonita. Gente, esse voltada aí é um adjetivo, tá? É regência nominal. Não sei se está perguntando isso. Não fala da classe, né? A crase, porque saúde é um substantivo feminino? Sim. E a palavra voltada? Mas a banca é safada. Por que ela não disse adjetivo? Cairia, se botasse verbo aí, mas não é verbo não. É letra A, tá, gente? É tudo A, é. É? Projeto visa melhorias à educação pública. Gente, quem foi que pediu essa crase aí na 9? Que pediu a preposição anterior. Tá certa a crase aí. É melhorias.
Quem faz melhorias A. Eu estou pensando que o verbo visar também pede, no sentido de almejar. Eu pensei por isso. Eita, é mesmo. Égua. Vamos olhar as alternativas? Vejamos. A crase, porque educação é um substantivo feminino. Entendi por que letra A. Vamos ver a B. Não a crase? A crase, porque educação é um substantivo feminino. Olha, gente, substantivo não exige artigo, não. Ele aceita. Corrige isso aí. O problema da letra C é porque exige. Substantivo não exige artigo, não. Ele aceita. Troca por aceita, escreva. Aceita. Right, escreve. Beleza. Só escreve. Tito tira exige para aceita. Não a crase, porque o verbo visar não existe preposição. Só tem A nele mesmo, né? É uma questão que cabe debate. Vou de A, não vou causar problema. Reforma trará benefícios. Quem traz benefício, traz benefício A. A crase com a economia é um substantivo feminino. Letra A. Tudo A. Vocês não estranharam, não? Está perguntando se é facultativo. Não é, não. Quais são os 3 casos facultativos? Até, não pode ser feminino, nome próprio feminino, genérico. Está errada. Acertaram? Sim. A segunda é do César? Não. Todas as alternativas estão corretas, exceto... Por que terra tem aí na letra A? Determinada. Boa. A missa acontecerá à moda antiga, deste modo, dessa forma. É uma expressão de modo aí. Iremos pegar o voo às 18 horas, tá certo? A letra D tá terrível, né? A escrever é bonita, não dá. Letra D, quem acertou aí? É nós. Lembrando que uma errada tirou certo. Banca Linardi, tá dizendo que é. 3. A empresa está situada à direita. É uma expressão adverbial de lugar, não é? À esquerda, à direita, é de lugar. A crase está correta? Não. Incorreta? Não. Está correta. Letra C. Mas ocorre devido ao uso da preposição? Não. Indica a fusão... Espera aí. Que diabo é isso dessa banca? Né? Maranata. Que diabo de banca é essa, menino? Não posso dizer diabo que Maranata é uma reunião, uma igreja, né? Não posso. Aí, vamos ver a letra C. A crase está correta, mas ocorre devido ao uso da preposição. Gente, pelo que eu conheço, meu parco conhecimento é por conta da expressão adverbial, não é não? À direita, à esquerda. A crase está corretamente empregada? Está. Indicando fusão entre preposição e artigo? Não. Eu botei letra D por conta desse mais. Mas ocorre... É como se você estivesse fazendo uma ressalva sobre isso. O diabo da banca disse que é letra D. Eu recorreria, tá? Alguém acertou? Eu fui pelo corretamente. Me ganhou ali. Esse mais me... Vamos recorrer. Letra E, nenhuma das alternativas. 4. Identifique qual das opções tem o uso facultativo. Tá fácil. Letra A é facultativo? Não, não é não. Proibido. Pode pôr embaixo. Põe para a gente já fixar. Por que é proibido na letra A? Porque está determinado. É um nome, não é genérico, na verdade. Não é genérico. Frente a frente, por que não é facultativo? Ele é o quê? Proibido. Ontem à noite é facultativo? Obrigatório. É uma expressão adverbial de tempo. Vou à praia, obrigatório. Gente. Valha que banca dos infernos. Ó, vamos lá. A letra E é obrigatória. A letra C é obrigatória. A letra D é obrigatória. B é obrigatória. Qual é a única das alternativas que tem a possibilidade de ser facultativa? É letra A.
Mas a letra A é proibido porque da Silveira está determinando. Adivinha qual foi o gabarito da banca? A. Essa aqui com certeza cabe recurso. Exatamente. É nesse método. É a única possível, porque é a única que tem uma citação a um caso facultativo. Fazer o quê, né? Quando a gente olha para a banca, diabo é facete. Vai lá, tem outra. Identifique a alternativa que contém erro do acento grave. Hã? Mas são dois órgãos, viu? A Facete Faculdade e a Facete Órgão de Concurso. É que nem a UCA. Tem um CEV-UCA do vestibular, de concurso e da faculdade. Vai lá, gente, é a quinta. Eu estou dizendo assim, o que eu acho que é também, viu, Flávio? Porque eu não sei não, eu não conheço essa banca de concurso. Foi? Legal. Aí é errado. Me chama que eu vou. Faço de graça não, mas eu faço mais barato. Ele quer uma que esteja aí, que tenha erro. A letra A está certa, caso clássico. A letra B, né, gente? A partir tá de matar isso aí, ó. A partir é bonita, não dá. Letra B de bosta. Sexta. Qual foi? Essas expressões garantem a coesão. E a quinta é? Sexta. A sexta já foi? Não. Foi a quinta, boy. Gente, vocês marcaram, antes de eu começar, vocês marcaram o quê? É letra A. Vamos explicar? Olha, mas é porque tá muito estranha. Mas vejamos, escute, ó. Essas expressões, escute, ó. Essas expressões garantem, pensa comigo, garantem o quê? Garante o quê? Coesão. Quem garante algo a alguém ou a algo. A coesão é destinada a quê? A escrita. Garantir coesão à escrita. A escrita é bonita, é letra A. Vamos ver as outras? Foi? Vamos ver a letra B. Agradeceu a Paula. Quem agradece, agradece a alguém. Paula é facultativo, ele quer um caso obrigatório. A quem jamais. Não, a quem chamou de melhor amigo não determinaria quem é Paula, não? No caso que seria uma proibição. Mas mesmo assim, ele quer um que seja obrigatório. Ah, entendi. Entendi o que você disse. Foi encaminhado. Por que na letra C não pode? De plural. O professor mandou lembranças à sua mãe, é facultativo, diante de sua. As multinacionais chegaram a essa cidade. A essa é bonita, não dá. É letra A. Alguém acertou, além de Júlia? Foi para a eliminação, Richard? Mas eu pensei nessa lógica. Foi? 7. Olha aí, gente, para a gente de cemitério. Assinala a única alternativa que foi elaborada corretamente. Você viu que mudou o nome? Antes era coveiro, agora é agente de cemitério. É porque não pode botar auxiliar geral, não é? Porque... E o que é que tem? Tem a técnica, bicho, para jogar né? Olha, o coveiro não faz só isso, não. Ele tem muitas coisas lá dentro do cemitério para fazer, gente. Eu não sei, mas deve ter. Você não sabe que o concurso de uma cidade aqui perto, eu não posso falar que eu estou online, que eles erraram, trocaram o cargo de coveiro pelo de médico em questão dos salários. Por isso que foi suspenso. Não teve uma cidade que aqui foi suspensa, que eu não posso dizer o nome? Depois eu digo, fora das câmeras, viu? Eu não posso falar que está sob o júdice lá. Eles botaram o salário de médico, 10 mil e alguma coisa para coveiro, e o de coveiro para médico. Lançou edital todo, não sei se ninguém se atentou aos salários. Porque quem faz para médico sabe que é, eu não sei, eu estou chutando. Pensa que é alto. Quando o coveiro viu lá, um monte de gente, eu acho que também não viu que é o salário. O pessoal podia ficar calado, bicho. Podia esperar. Faltavam 2 semanas para acontecer o concurso, aí veio à tona isso. Era para ter acontecido, que eu ia à justiça. Eu me inscreveria, tu não ia não?
12 mil reais, eu ia aprender a ser coveiro. Eu ia. Não ia não, boy? Agora não ia não? 12 pau, ia. 8 horas diárias por 12 mil reais eu ia. Até chorar, só você via. Gente, vou voltar aqui, por favor. Guarda. Ah, eu não terminei a 7ª, não. A pensar é bonita não dá. A 300 metros também não dá. Dia a dia, palavra repetida não dá. A mão, fez o trabalho de que modo? A mão, tem crase. A pé não tem porque é masculina. Letra D, alguém acertou? É uma expressão adverbial de modo. 8. Ele quer uma que seja facultativa. Tá de boa, né, gente? Cadê? Ah, que não é, perdão, obrigado. Sempre obedeça a Catarina. Catarina, nome vago genérico, é facultativo. Entreguei o trabalho a Paula. Paula, nome próprio genérico, facultativo. Aquela casa pertence à minha mãe. Minha, pronome possessivo feminino, facultativo. Andamos até a praça, facultativo, é letra E. Mas a letra E, nesse caso, é proibido, não é facultativo. Coloque embaixo, é proibido. Mas é o que a questão diz. Ela não é facultativa, ela pode ser obrigatória ou proibida. Mas é a questão diz, há uma situação em que a casa não pode ser empregada, porque é proibida. Ah, é verdade. Não, é verdade. É letra E, de qualquer modo. Errou. 9. Ele quer uma que seja o quê? A crase é utilizada nos seguintes contextos. Ele quer uma que seja pela mesma razão, não é? Assim como no trecho, a medida que é uma expressão fixa, tá, gente? À medida que vamos empregando as dores. A crase é utilizada nos seguintes contextos. É certo? Não, ele quer uma errada, né? As 2 horas. Hã? Ele não quer uma errada? Exceto. As 2 horas, expressão de modo tá certo. A praça tá errada, letra B. Ah, desculpa, eu não entendi, foi o que você disse, boy. B de bosta. 10. Edgar Wilson inclina, o que é que tá perguntando? Ah, é porque é, né? O corpo ao perceber uma colmeia presa. O que é presa a. Esse presa é um adjetivo, tá, gente? As costelas são bonitas. Antecede uma locução prepositiva? Não. Colmeia requer? Não. Colmeia e despesa são femininas? Não. Ocorre a exigência da preposição e o termo seguinte? Sim. Letra D. Acertar? Sim. 11. O pessoal pensa que eu estou falando verdadeiro, né? Isso. 11ª, gente. Está correto. Vai lá, gente. A ele é bonita, não dá na letra A. Não permitíamos que... Não, aí não está errado também. Permanecemos abertos. Quem está aberto a. As surpresas são bonitas, a letra C. A letra D tem diante de plural, né? E a qualquer bonita não dá. C. Ela só é grande, mas não é difícil a questão, né? 12. 12. Ele quer uma que seja facultativa. Até, letra A. Não é? 13. Ó. Mica, 13. Tá. Brasil. 13. Chegamos à mesma conclusão. Quem chegar a mesma é bonita. O vocábulo a recebe acento indicativo de crase porque representa a fusão entre a preposição a, exigida pela regência do verbo chegar, e o artigo feminino definido que precede o termo. Sim, tá tudo bonitinho na 13. Calma, Mica. 14. Deve ser usada. Não deve. Antônio tem um carro a álcool. É um modo. Álcool é uma palavra masculina ou é feminina?
É masculina, não deve. É 2. 2. Menino, mas qual é a ordem aí? Vala, meu Deus do céu. Não sei qual é a ordem. Passava o dia a cantar. Não tem. 2. Eu vou da esquerda para a direita. Aí a alma tem prazo. Não tem mais que ser. Hã? Aí a falou que a alma tem prazo. Falamos a ela. Quem fala a ela é bonita não dá. 2. Veja, isto foi feito às pressas. Tem. 1. Tem isso? 2, 2, 2, 1. Independente da ordem, né? Ó, 2 e 2. Dá no mesmo. 15. Não alterou. Nesse caso não, porque no português altera, viu? A proposta da emenda à Constituição. A emenda a. Tem uma preposição aí, vice. Que faz emenda a. A Constituição é bonita, tem crase. Houve passos mais concretos em direção a. A jornada é bonita, tem crase. Na Bélgica, o primeiro país da Europa, pelo amor de Deus, a legislar é bonita, não dá. C. A 14 foi o quê? A 14? Vitor, o número da banda realmente foi dele? Foi. É porque eu quis poupar espaço, eu não vi. Eu vou enumerar a ordem. 15, não, 16, 17 CESP. A supressão do sinal indicativo de crase empregado no vocabulário de aqua. Gente, para aqui comigo, ó. Suprimir em a qual não é possível suprimir. Como é que eu vou botar o sua entre o a e o qual? Então, eu não vou nem ler o resto. Está errado. Eu não posso suprimir. Não é um caso facultativo. Calma, amiga. Ela está apressada. Não vai chover, não. Errado isso aqui, Deus é a luz. 17. Vai. Em referência a. O que faz referência? Faz referência a. Tem um a esperando aí um outro artigo. Aliás, um outro não, um artigo. Que ataca ou utiliza em linguagem pejorativa ou discriminatória em referência a... Mas uma não aceita. É sem crase. A inserção do sinal indicativo de crase seria gramaticalmente incorreta? Sim, seria incorreta, tá certo. Duvido você sair sem dizer porque cai uma maldição. Deus é a luz. Vão com Deus, gente.